Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje segundamos, então vamos começar a semana trazendo um pouco das dúvidas de vocês da semana passada. A gente selecionou algumas e vamos responder de uma forma geral aí dúvidas do IOF, já que esse foi um assunto muito polêmico e bastante conversado na semana passada. Mas a gente vai falar também de negociações salariais, porque o mês de abril não foi tão bom para quem negociou salário e a gente vai explicar por quê. E além disso, tem relatório Focus hoje também no radar e teve mudança importante no Focus essa semana. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês o que mudou. Antes disso, vamos pensar na nossa agenda e vamos passar por ela, porque ela está curtinha hoje, está pouco recheada, mas tem alguns indicadores importantes por lá. Então já vamos dar uma girada aí pela nossa agenda, porque aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, saiu a sondagem do consumidor de maio. Também 8h25, relatório Focus, esse eu já contei para vocês que já foi divulgado. Temos também aí os dados do setor externo, divulgado pelo Banco Central, conta corrente, investimento direto no país. Então esse dado a gente deixa para amanhã, porque hoje já tem bastante coisa para falar com vocês. 10h20 na Alemanha, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, discursou em um evento. Então a gente teve aí pronunciamento de Christine Lagarde logo pelo comecinho da manhã. Mas tem mais dados aí na nossa agenda na parte da tarde também. Então vamos ver o que ainda tem para sair, o que já saiu. Porque às 15 horas tem a balança comercial semanal, essa velha conhecida nossa, essa sempre presente aqui na nossa agenda de segunda. E às 10h30, lucro industrial na China de abril. Esse dado deve ganhar um pouco mais de holofote, mas deve mexer com o nosso mercado amanhã, dependendo do que for divulgado lá na China. Hoje o mercado está fechado nos Estados Unidos, então um feriadão nos Estados Unidos do Memorial Day. Então a gente fica sem essa referência de Nova York, é um ponto importante, até para a negociação cambial e outros ativos também. Normalmente a gente tem uma liquidez um pouco mais reduzida, um volume menor de negociações e hoje não vai ser diferente. O mercado pode ficar um pouco mais lento aí por conta do feriado em Nova York e tem também reunião trimestral de economistas com o Banco Central do Grupo 8 aqui no Brasil, acontecendo ao longo do dia. Mas o que deve ficar mais no radar mesmo, sem a referência dos Estados Unidos, é a Christine Lagarde agora às 10h20, a China às 10h30 divulgando o lucro industrial e o Focus que a gente já vai contar para vocês. Antes de tudo isso, já vou mandar lá para a redação, porque o Diego tá para receber vocês, dar bom dia, ver de onde vocês estão falando e para contar também como é que a Bolsa sextou. Diego, bom dia, como é que você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia para Márcia de Lima. Bom dia para nossa querida Maria Helena, telespectadora fiel, desejando uma boa semana para a gente, uma boa semana para todos nós, Maria. Bom dia para Maria Obdúlia. Bom dia para o Ricardo, já chegando com uma mensagem importantíssima. Um vai Corinthians, gostei. Ótima forma de iniciar a semana. Bom dia para o professor Gelson, enfim. Bom dia para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Sobre o fechamento da nossa querida Bolsa, sexta-feira passada. Começou com um dia que parecia ir para o negativo, mas o Ibovespa teve um grande plot twist e fechou a sexta-feira no azul com uma alta de 0,40%, cravando 137.824,29 pontos, que, aliás, foi o melhor momento do dia. Mas não é porque o índice sextou bem que a semana foi tranquila. No acumulado da semana, a Bolsa acabou caindo 0,98%, interrompendo a maratona de 6 semanas de alta seguida. No mês, ainda acumula uma valorização considerável de 2,04% e no ano já soma um avanço impressionante de 14,58%. Agora, lá em Nova York, nas bolsas de Wall Street, o clima foi bem mais pesado. As bolsas todas fecharam em queda, puxadas principalmente pela volta dos temores da nossa querida tarifa fatal, a guerra comercial. O Trump ameaçou jogar uma tarifa de 50% em cima das importações da União Europeia a partir do dia 1º de junho. E não parou por aí, sobrou até para a queridinha Apple, com uma ameaça de tarifas de 25% para produtos da empresa feitos no exterior. Com isso, as ações da empresa derreteram 3,02% e já acumulam 7 quedas seguidas. O mercado em Nova York, com isso, obviamente, ficou extremamente tenso e apresentou uma queda generalizada. O Dow Jones caiu 0,61%, o S&P 500 recuou 0,67% e o Nasdaq afundou 1%. Isso só na sexta-feira.
Por último, mas não menos importante, o dólar tentou se manter firme, mas foi perdendo força ao longo do dia. No fim, a moeda virou para o negativo e fechou em queda de 0,25%, cotado a R$ 5,65. Desculpa, R$ 5,65. Segundou, gente. Perdão. Débora, com você. Segundamos, e é isso aí, R$ 5,65. A audiência entendeu, Diego, tá tudo tranquilo. Vamos entender então por que é que a gente teve esse movimento na sexta-feira, né, agravado também pelas tensões comerciais, mas bastante também impactado pela quinta-feira aqui no Brasil. Então foram os dois aspectos que mexeram muito com o nosso mercado. A gente teve toda a questão do IOF, o mercado começou a quinta-feira, só para quem não estava lá assistindo a gente na sexta, o mercado começou a quinta-feira bem animadinho, e não à toa, né? Porque a gente teve a surpresa do bloqueio, do contingenciamento ali acima do que o mercado esperava. O mercado esperava uma magnitude muito menor de bloqueio e contingenciamento de orçamento nesse ano. E o volume surpreendeu mesmo, né? Ficou muito acima do que se esperava. E isso já estava agradando o mercado logo de início, afinal, a gente sabe o quanto o mercado é fiscalista e o quanto o mercado estava pressionando também por isso. E foi muito bem recebida essa notícia pelo próprio mercado financeiro. Em seguida, a gente tem a atrapalhada do IOF, que começa no meio da tarde. A movimentação começou na sexta-feira, no meio da tarde, na verdade, na quinta-feira, no meio da tarde, e você teve todo o desdobramento disso depois. Então, quando vaza a notícia do IOF, que podia ter aumento sobre imposto de operações financeiras aqui no Brasil, o mercado já começa a reagir mal, afinal, quem é bem impactado por isso é o setor financeiro. O setor financeiro tem um peso bem grande na nossa bolsa, então a reação também foi muito negativa no primeiro momento. Só que se esperava uma coletiva para 5 horas da tarde, onde iam ser explicadas ali naquela coletiva, ia ser explicado toda a questão e detalhamento do aumento ou das novas alíquotas do IOF. Então, o mercado reagiu antes, mas a coletiva ia acontecer muito perto do fechamento, então não ia dar tempo de reagir tanto assim. E aí, quando vem a coletiva, o Ibovespa Futuro, que ainda estava em operação, acaba reagindo, mostrando que na sexta ainda a gente ia ter movimento residual disso. E foi o que aconteceu. Sexta-feira, a gente passou boa parte do programa falando sobre isso e muitas dúvidas surgiram e daqui a pouco a gente já vai falar mais. Mas na sexta-feira o movimento residual aconteceu, já que a gente tinha o fechamento muito próximo do pronunciamento ali e de toda a coletiva. Então, você tem um movimento acontecendo na sexta por conta disso. Então, teve sim essa reação ainda negativa e o Ibovespa passou boa parte da manhã operando ali mesmo no negativo. Ele consegue um fôlego para subir do meio para o fim do dia. Então, o Ibovespa consegue virar a sexta, consegue virar o humor, apesar de todo desse clima mais negativo, dessa recepção ruim do mercado para o IOF. O Ibovespa consegue se desvencilhar disso e sobe um pouquinho, mas não o suficiente para salvar a semana. Eu falei até para vocês, não vai salvar a semana. O que acontecer na sexta já não salva mais a semana, a não ser que fosse algo muito importante ou um movimento muito forte, o que não estava aparentando acontecer. Então, realmente, o mercado errou na semana passada, a gente podia ter tido a 7ª semana de alta consecutiva, mas não tivemos, justamente por essa interrupção do sentimento positivo na semana passada. Só que não foi só IOF, não foi só isso que aconteceu na sexta. Nos Estados Unidos, a gente tem novos desdobramentos da nossa novela Tarifa Fatal. Donald Trump ameaçou colocar tarifas de 50% na União Europeia, coisa que ele já adiou de novo. Então, na sexta, ele tinha falado que a partir de junho ia ter tarifa de 50% para a União Europeia, já voltou atrás. Na verdade, não voltou atrás, mas adiou a decisão e colocou ali as tarifas, né? Aventou, né? Falou sobre tarifas de 25% em cima de produtos da Apple não produzidos nos Estados Unidos. E aí, gente, as ações da maçãzinha derreteram mais um dia, caíram pela 7ª vez seguida, essas ações que já vêm sofrendo com toda essa tensão, e aí não foi diferente na sexta. Então, o humor ficou muito dividido entre IOF, atrapalhadas do IOF e tensões comerciais nos Estados Unidos que voltaram a rondar. Parecia que essa novela estava um pouco mais acabada, que a gente ia deixar para lá, né? Não ia voltar tão cedo, mas já começou a voltar. Então, qualquer novidade em relação a isso, a gente vai contar para vocês
os desdobramentos, vai e volta, né? Porque não é só aqui que a gente vai e volta. Nos Estados Unidos, vai e volta e muito mais, né? De manhã tem uma notícia, à tarde ela já foi descartada. Então, isso mexe muito com o sentimento de incerteza e faz os mercados ficarem muito voláteis, que foi o movimento da sexta-feira aqui, resumindo para vocês. Hoje, sem Nova York, a gente deve ter condutores mais nacionais, mais domésticos, né, como a gente chama. Então, a gente vai ter o foco aí mais no Brasilzão e nas notícias que forem saindo, principalmente do campo político, que acabam tendo um peso maior quando a gente não tem referência de outro país. Então, amanhã a gente conta para vocês como é que fechou o dia. Agora eu vou pegar o gancho, já que a gente está falando do IOF, que movimentou a quinta e a sexta, eu vou pegar o gancho para responder algumas dúvidas da nossa audiência que surgiram ali em relação ao IOF, das mais até iniciais básicas até as mais avançadas. E eu acho que é importante a gente passar por isso até para entender, né, o que muda na nossa vida ou o que não muda na nossa vida com o IOF. Porque muita gente perguntou isso. Né? Então, Débora, o que é o IOF para começo de conversa? O que isso muda na minha vida? Eu vou viajar, isso vai mudar a minha viagem? Eu vou ter que me programar melhor? Então, houve uma série de questionamentos, inclusive no fim de semana, em relação a isso de vocês na sexta. Então, compilei, como eu falei, fiz o prensadão, que é o meu quadro preferido das redes sociais, fiz o prensadão de dúvidas do IOF e vou trazer algumas respostas para vocês. E o que sobrar, depois a gente grava videozinho para explicar ali também mais direcionado. Mas o IOF, só para todo mundo ficar na mesma página, é o Imposto de Operações Financeiras. Então, ele incide em operações financeiras. Não é movimentação, que nem muita gente acha, tá? É operação financeira. E o que é operação financeira hoje e que a gente tem IOF, né, com incidência de IOF? Câmbio é uma operação financeira, crédito é uma operação financeira, algumas remessas, que também são câmbio, né, e muita gente esquece, também é operação financeira. Então, basicamente, né, o IOF ele acaba incidindo mais em câmbio e crédito. Né, são as operações mais conhecidas que têm a incidência do IOF. E a gente tem também agora o VGBL, que entraria ali na parte de seguros. Tá? Por que o VGBL? Porque o VGBL não chama VGBL à toa. O VGBL ele foi inicialmente pensado para ter uma parte que seria quase como um seguro de vida, e é por isso que ele chama vida gerador de benefício livre. Ele tem essa característica, apesar de muita gente usar para previdência privada, e ele é uma forma de previdência privada para aposentadoria, ele também tinha essa característica, mais inicialmente, inclusive, de ter uma parte de seguro de vida. Então, você usava ele até para deixar como planejamento sucessório, e muita gente ainda faz, né, para deixar para herança, para herdeiros, enfim. Tá? Então, ele tem essa característica. E aí vai começar também a ter IOF, não tinha até o momento, e agora a gente passa a ter, mas só para aportes mensais acima de 50 mil. A gente tinha até a tabelinha, até se quiserem deixar a tabelinha aqui de apoio só para o pessoal de casa acompanhar. E aí teve uma pergunta muito boa, eu até gravei ela aqui, que é do Ubirajara. E ele pergunta o seguinte: mercado chia dizendo que o papel do IOF é regulatório e não arrecadatório. Faz sentido? Então, se a gente pensar na concepção lá atrás do IOF, ele tinha assim esse caráter regulatório. Então, era algo para regular a liquidez de mercado, então também para ter alguma regulação de alguns mercados específicos. Então, se você começa a ter uma atividade aquecida, você quer diminuir o crédito, você aumentava o IOF. Se você começa a ter ali um movimento de câmbio muito atípico, você mexe no IOF. Então, ele tinha, assim, essa característica regulatória. Isso não é completamente mentira, mas ele também tem uma vertente ali, um lado arrecadatório, já que ele faz parte de arrecadação, ele é um imposto. Então, por mais que ele deixe ali algumas operações mais caras, e por isso ele tinha essa característica regulatória, ele também é arrecadatório ao mesmo tempo. A grande questão é, né, a gente passa, por exemplo, no crédito de empresas, tem uma tarifa maior, uma alíquota, na verdade, maior de IOF. Então, você tem o 0,38 fixo, né, que passa para 0,95 fixo, mais um percentual ao dia que também aumenta. Isso encarece o crédito para as empresas. E a gente já tem um cenário bastante restritivo de crédito. Eu acho que essa é a grande questão. A taxa de juros, ela já está autossuficiente para ficar um pouco restritivo para alguém pegar crédito. Já está caro pegar crédito. Aí você vai estar com o IOF maior em cima, a operação vai ficar mais cara. E aí vai ficar mais inviável também. Cada vez você vai ter uma comparação maior para viabilizar aquele projeto. Então, você precisa pegar um dinheiro emprestado para um projeto. Seu projeto vai dar tanto de lucro, ou você tem uma expectativa futura que ele dê
tanto de lucro. Se o lucro for menor do que você vai pagar de taxa de juros e de custos, né, financeiros ali, você não vai pegar o crédito para fazer o projeto, você vai deixar o projeto para outro momento. E isso que está sendo bastante questionado, né, como isso vai impactar um crédito que já está restritivo. E aí falam, mas isso é uma parte das coisas que estão sendo cobradas para baixar a taxa de juros. Será que vai baixar a taxa de juros? Por aí, né? Quantas reformas vão ser necessárias? É o que eu sempre falo, sempre surge mais uma, né? Sempre surge mais um porém para baixar a taxa de juros. Então sempre tem novos empecilhos e novas pedras no meio do caminho para baixar a taxa de juros. Nunca é suficiente, sempre tem um novo mas, um novo porém, né? Então a gente sabe que funciona assim, a gente já viu acontecer em outras vezes. Mas isso vai ajudar na arrecadação, que vai ajudar ali depois no arcabouço, né, para cumprir as metas do próprio arcabouço, enfim. E aí você tem a possibilidade de um risco fiscal, que, gente, a palavra também coringona, né, que todo mundo usa, para baixar a taxa de juros. Então, diminuir o risco, diminuir a taxa de juros. Mas vamos ver, porque eu não acredito, não compro muito essa historinha de que precisa fazer um monte de reformas, um monte de medidas para poder baixar a taxa de juros. A gente já poderia ter baixado, porque ela está bastante alta e a gente está com juros reais muito altos. Agora, o que mais deve pesar para todo mundo, e é nesse ponto até que eu queria chegar, que é na parte do câmbio. Porque a gente tinha aquela alternativa aqui no Brasil, o cartão de crédito sempre teve IOF muito alto. Para quem lembra, ele chegou a ser mais de 6% em alguns momentos. Sempre teve um custo, né, de IOF, ali, uma alíquota bastante alta no cartão de crédito. Isso dificultava as pessoas, não só pela cotação não ser tão favorável, mas o IOF mais caro deixava toda aquela operação mais cara. Então, para quem ia viajar e usar o cartão de crédito ali, ficava meio assim, vou usar o cartão de crédito, vou pagar tudo isso de IOF, posso pegar uma cotação de dólar não tão boa. Então, acabava deixando um pouco de lado, né? E aí, qual que era a alternativa? Fazer remessa. Então, tinha alguns cartões que você fazia remessa para um banco, né? Então, um banco fora, e usava esse cartãozinho como débito, tipo um cartão que você já fez toda a transação cambial, já pagou todos os custos de spread, de IOF, o spread é do banco, tá? Mas o spread, o IOF, já converteu e agora você tem uma conta lá fora com esse dinheirinho que você vai passando ali na viagem. E o custo era muito menor, não só o custo cambial, que normalmente era menor, mas também o IOF era menor. Era de 1,1. Então, vamos supor, uma pessoa, ela vai comprar 100 libras. Nem vou falar de dólar aqui, ela vai comprar 100 libras, que é mais caro. Ela ia pagar ali numa transação uns R$8 de IOF na modalidade antiga ali de 1,1, tá? Nessa transação. Agora, com 3,5 aí de IOF aplicado, né, nesse tipo de remessa, você paga quase R$27. Então, assim, é uma mudança que vai pesar no bolso das pessoas. E aí você tem um alívio para o mercado financeiro, que reclamou e chiou um monte, e o governo não demorou para voltar atrás no IOF, para remessa, ou para fundo no exterior, ou para investimento no exterior. O governo voltou atrás e recuou, mas para as pessoas aqui, para nós meros mortais, que vamos comprar câmbio, não recuou. Então, a gente vê a falta de poder político e econômico que a gente tem quando esse tipo de coisa acontece. Porque se um agente que tem poder político e econômico reclama, o governo não pensa duas vezes em voltar atrás. Porque eu não quero que tenha ruído no mercado financeiro. Vai ter ruído no mercado financeiro independente. Como teve na sexta-feira, continuou toda mitigou um pouco, mas continuou toda a incerteza, porque agora o mercado financeiro está falando, não dá para confiar, está muito incerto, volta atrás. Então, assim, vai desagradar o mercado financeiro de uma forma ou de outra, mas aí é uma opção, você desagradar o mercado financeiro ou não, e você manter, né, uma alíquota, uma taxa mais alta para pessoas que vão, por exemplo, comprar câmbio, que não tem poder para reclamar. Então, aqui a gente vê, né, que acabou penalizando mais, né, as pessoas que compram câmbio, mas são poucas pessoas no Brasil que compram moeda para viajar. Tudo bem, mas essas foram prejudicadas e não tem poder para reclamar. Agora, o mercado que tem, esse conseguiu ser aliviado e ele tem muito mais poder econômico também e ainda vai ficar ali de novo, né, principalmente fundos, que poderia ter qualquer distorção, né, como foi falado, de vai aplicar no exterior, isso vai inviabilizar fundo no exterior, porque vai ficar caro, enfim, aí alivia, né, mas para a gente aqui, a gente vai continuar pagando os 3,5, porque a gente não tem o poder suficiente para reclamar e fazer barulho num nível que vá fazer o governo recuar.
Enfim, eu espero que tenha explicado para vocês algumas dúvidas que surgiram, mas se tiverem dúvidas aí ou comentários, podem deixar no chat que o Diego está lá bem atento para pegar essas dúvidas para passar para a gente. Agora eu vou devolver para a redação, porque eu já estou ficando sem fôlego aqui, né? Segundamos, vou devolver para a redação para a gente falar aí do nosso próximo assunto. Diego, então conta para a gente o que vem por aí. Teve comentário também, antes da gente entrar no assunto do Focus? Débora, aproveita esse momentinho aqui que eu vou passar 2 recados para a nossa audiência. Toma uma aguinha, descansa, né? Recompõe sua voz aí, porque senão você não vai conseguir chegar até o final do programa. Agora, antes, na verdade, de puxar o nosso próximo assunto, eu queria fazer um convite a toda a nossa audiência para se inscrever no nosso canal Instituto Conhecimento Liberta no YouTube, que a gente está chegando a quase uma marca histórica de 1 milhão de inscritos. Então, é de extrema importância que vocês, continuem fortalecendo a nossa comunidade, continuem acompanhando aqui a gente. Se vocês puderem se inscrever, ficaria muito agradecido. Agora, o que eu gostaria de chamar é sobre o Focus. Para quem não lembra ou para quem não sabe ao certo, o relatório Focus é uma pesquisa semanal feita pelo Banco Central com as maiores instituições do mercado financeiro. É uma pesquisa que busca saber quais que são as projeções para esse ano e para o ano que vem dos 4 principais indicadores macroeconômicos do país, sendo eles o PIB, o IPCA, o câmbio e a taxa Selic. Pois bem, o Focus dessa semana mostrou que os analistas consultados pelo Banco Central subiram a projeção de crescimento da economia brasileira para esse ano. Agora, a expectativa é que o PIB cresça 2,14%, acima dos 2,02% previstos na semana passada. Para 2026, a previsão de crescimento foi mantida, sem nenhuma alteração. Já a inflação medida pelo IPCA permaneceu estável, com previsão de 5,5% para esse ano e 4,5% para 2026. O Banco Central tem como meta de inflação 3%, com uma margem de tolerância de 1 ponto percentual e meio para cima ou para baixo. Débora? Vamos entender esse PIB para cima aí? Porque esse PIB para cima não apareceu há algumas semanas, né? A inflação ela foi sendo revisada para baixo, então a gente teve várias semanas de revisão e projeção para baixo da inflação, mas o PIB estava bem quietinho ali em 2,02. Então ele ficou muito tempo nessa casa dos 2%. O que mudou da semana passada para essa? Para o Focus mudar as projeções. E aí o Bad Dog aqui até falou, porque eu também fico de olho no chat, viu? Vocês acham que não, mas no meu tempinho livre eu também fico de olho no chat. O Bad Dog falou, tá fora de Focus. Sempre tá. Parece previsão do tempo, parece horóscopo, essas coisas que a gente tem que revisar com bastante frequência porque vai errar. Então, o que mudou aí para esses 2,14 aparecerem no PIB? 2 coisas, tá? Uma delas foi a projeção da Fazenda, que acabou mudando, então o mercado se alinhou um pouco mais a essa projeção. Então, uma projeção oficial aqui do Brasil, o mercado viu a projeção, viu que estava abaixo, falou, vou arrumar, porque no fim, o mercado também quer acertar o Focus, por mais que eles errem 95% das projeções, eles querem acertar parte das 5 que eles acertam, os 5% que eles acertam, para ficar naquele top de quem mais acertou do Focus e tudo mais. Então, eles olharam ali e falaram, bom, talvez a gente tenha que alinhar um pouco mais com as projeções oficiais e tudo mais. Mas teve outro fator que fez com que o PIB fosse revisado para cima nessa semana. E esse é muito importante, porque na semana passada a gente teve 2 divulgações de termômetros e prévias, né? Eu não gosto da palavra prévia, porque não são prévias de fato, porque tem metodologias diferentes, tanto entre si como com o cálculo do PIB de fato. Então, eu gosto mais da palavra termômetro. A gente teve 2 termômetros sendo divulgados, o IBCBR e o monitor do PIB da FGV. E os 2 surpreenderam as projeções do mercado. Os 2 ficaram bem acima do que o mercado estava projetando e muito puxados ali pelo setor de agricultura, agropecuária, que veio de uma base muito ruim e recuperou bastante o fôlego no começo do ano. O mercado não estava contando com isso na sua conta. Então, você vê que eles vão ali arrumar essa trajetória, né, dão uma arrumada no roteiro ali, porque você tem, né, essa projeção para baixo. Eles não estavam realmente contando com isso, já que viram que ficou para cima, agora está na hora de ajustar o Focus para talvez ficar mais próximo da realidade, ainda que a gente saiba que até o fim do ano tem muita água para rolar e o mercado vai mexer muito com o Focus. A gente tem poucos minutinhos aqui, né, então eu vou tentar usar de forma muito rápida para também não estourar o tempo do programa, porque a gente tem mais um assunto para falar com vocês, que são as negociações salariais. Mas eu não acho que vai dar certo aí falar das negociações salariais todas
né? Então eu vou só passar brevemente pelo assunto e amanhã a gente volta nele, eu prometo que amanhã a gente volta, porque foi um mês muito ruim para negociações salariais. A gente teve o maior percentual nos últimos tempos de negociações abaixo da inflação e um percentual menor de ajustes acima da inflação. Então eu só vou deixar isso aqui no ar para vocês e já vou chamar vocês para se inscreverem no nosso próximo encontro para poder assistir o documentário inédito Império Malafaia no dia 29 de maio. Está chegando, né? Já é agora no dia 29, falta 3 dias. Então, garanta seu ingresso, não fique de fora dessa. iclmercado.com.br, está aqui embaixo o link, tem o QR Code aqui do lado. Ó, apontei para o lugar, quase apontei para o lugar errado, hein? Mas agora apontei para o lugar certo. Tem o QR Code aqui do lado, é só clicar. Quando estiver na transição aqui, você não quer perder o rolê, nem recomendo que percam o rolê, porque o rolê é sempre imperdível. Dá uma clicadinha aí, já se inscreve, garante o seu ingresso para assistir esse documentário, que vai ser bombástico. Então vai ser a denúncia mais explosiva aí do ano. Esse documentário que vai ser passado para vocês e vai ainda ter discussão aí de Juliana Dalpiva, o Igor Mello, vai ter o Edu também participando. Eles que estão fazendo um trabalho incrível de investigação aí sobre o Malafaia. Então assistam, mas para assistir precisa garantir o ingresso. Então iclmercado.com.br, você ainda dá uma força aqui para o programa e assiste esse documentário que foi aí feito para vocês, para revelar a verdade sobre o patrimônio do Malafaia. E aí vocês já sabem que vai ser coisa boa. Agora sim, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, dessa vez com a Roberta Garcia e com o Guga Noblat. Nem precisei da thumb para colar hoje, então vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora. E a gente volta amanhã para falar de negociação salarial, para falar de outros assuntos também bem importantes que a gente tem do dia de hoje, como investimento direto, tem também sondagens aí da FGV. A gente traz tudo isso para vocês amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Anda de jatinho, comanda uma igreja poderosíssima e até influencia os rumos da política nacional. Mas o imposto de renda de Silas Malafaia conta uma história bem diferente disso. Eu, Igor Mello e a Juliana Dalpiva fomos atrás dos registros sobre a vida do pastor. E durante um ano eu investiguei a fundo o patrimônio de Silas Malafaia. Eu mergulhei nos bastidores e li mais de 30 mil páginas de documentos. E a Juliana até entrevistou o próprio Malafaia. É uma fortuna escondida atrás de brechas, manobras e silêncio. Mas toda a verdade sobre o patrimônio do pastor Silas Malafaia vai ser revelada no nosso documentário Império Malafaia, que vai ao ar no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.